Corpo perfeito? E o overtraining? Qual é o perigo de treinar demais para alcançar os objetivos em busca da boa forma? Eu recebo aqui no nosso estúdio o Daniel Barsottini, que é personal trainer e fala com a gente. Tudo bem, Daniel? Olá, tudo bem? Prazer te receber aqui, viu? Obrigado pelo convite. Daniel, eu queria começar te perguntando, eu quero que você conte para nós a realidade. Verdade que no inverno as academias ficam vazias e agora que vai chegando o verão, começam a bombar de novo? Não é de hoje, isso é a maior verdade da atividade física. O Projeto Verão, ele está enraizado na cultura não só do brasileiro, mas do mundo, né? Verdade. Quando você tem a oportunidade de expor seu corpo, né, você procura cuidar desse corpo indiferente da metodologia que você vai utilizar. Então, esse Projeto Verão, por muitas vezes tão cobiçado por muitas pessoas, ao invés de oferecer aquilo que você quer, que é a perfeição, que na minha opinião não existe, ele pode te acarretar vários problemas de saúde. Daniel, explica pra gente, esse overtraining, ele existe justamente pelo excesso, por querer alcançar o corpo perfeito, ou tem gente que pensa que está cuidando da saúde? De um modo geral, o que você vê? Eu queria começar falando, me chamou a atenção quando vocês me convidaram para falar sobre esse assunto, porque é muito comum quando você é convidado para ir na imprensa falar sobre atividade física e falar de corpo, se fechar em quais são as metodologias adequadas para atingir o corpo perfeito. Porém, poucas são as pessoas que abrem espaço para a gente abordar qual que é o risco da busca pelo corpo perfeito. Então, quando nós nos referimos a overtraining é excesso de treinamento. Nós estamos falando de uma descompensação entre o exercício físico que é praticado e a capacidade do organismo em absorver esse exercício. Então, se você hoje se oferece à prática de exercício, você tem que saber quais são suas limitações reais. Referente à sua pergunta, muitas pessoas sim se enganam, né, no momento que estão praticando atividade física, pensando que aquilo está sendo benéfico e na verdade está sendo maléfico, porque assim, quando a gente fala de Projeto Verão e Corpo Perfeito, o pessoal é muito imediatista. Verdade. Então ele quer para ontem. E eu sempre falei, as pessoas não ganham peso de um dia para o outro e as pessoas também não vão emagrecer de um dia para o outro. Tem que ter paciência. Só que esse conceito é difícil de ser assimilado. Então pessoas passam a exagerar dentro da prática de atividade física e começam a se machucar devido a esse excesso de treinamento. Daniel, uma coisa que eu percebo também é que justamente por existirem muitos blogueiros, muitas blogueiras, muitas pessoas que contam a sua história e a sua experiência nas redes sociais, as pessoas vão imitando. E às vezes, juntando uma prática de alimentação incorreta com o excesso do treino, não é difícil, eu conheço pessoas, e talvez você conheça também, pessoas que foram para treino em jejum, sem uma orientação nutricional para isso, porque existem situações específicas para atletas ou para alguns objetivos, então essas pessoas foram em jejum e desmaiaram, passaram mal na academia. Ah, mas a blogueira, ela também malha em jejum. Mas espera aí, tem um programa especial para ela, não é verdade? Não, perfeito. Um dos maiores problemas que eu encontro hoje dentro da minha profissão é argumentar contra esses blogs. Eu sou formado em Educação Física, tenho especializações, fiz meu mestrado na área de treinamento e mesmo assim, tentando justificar pela ciência, eu encontro muita resistência pelo conceito do imediatismo. Mas uma frase que eu procuro usar constantemente, o corpo ele é uma ferramenta ímpar, ele é único. O que serve para mim não serve para você, não serve para qualquer outra pessoa que eu possa apontar aqui dentro do estúdio. É o princípio da individualidade biológica. Aí eu respondo diferente de você, que responde diferente do seu marido, e daí vai. Esse conceito de blog hoje, ele é intimidador. Porque assim, se eu não fizer exatamente igual a que a Musa Fitness está falando, eu nunca vou atingir esse corpo perfeito, que eu sempre falo gesticulando, porque me incomoda, não existe perfeição de corpo, né? A gente tem que pensar em saúde. E assim, se você não respeitar as suas características individuais, levando sempre em consideração o que o outro fala, você vai ter problemas. Muitos desses problemas difíceis de ser revertidos. Então tem que tomar cuidado. Você pode adquirir informações dentro de um blog, mas você sempre tem que olhar com um olhar crítico.
né, você tem uma característica individual, você tem uma realidade de vida muito peculiar. Quando eu falo você, eu estou me referindo ao mundo. Você sabe onde, né, os seus problemas te incomodam, né, onde você tem dificuldade de exercer funções do dia a dia. Então, respeite, né, os seus limites fisiológicos, os seus limites psicológicos, para que você não tenha problema. Assimile informações, mas com olhar crítico, sempre. Perfeito, Daniel. E eu queria que você falasse um pouco pra gente, você falou sobre como o corpo responde. Eu sempre aprendi que, de um modo geral, tem uma pausa que é necessária para o corpo. Essa história de malhar todo dia é que, eu insisto, para alguns casos específicos pode funcionar, não é recomendada de praxe, de primeira, para todo mundo que entra numa academia, né? Assim, para todo estímulo, quando eu falo estímulo, eu estou falando exercício. Para todo exercício oferecido, nós temos tempo de recuperação sugerido. Então, por exemplo, eu vou citar de forma subjetiva, quando você faz uma corrida para uma maratona, um treino mais longo, que demore 2 horas de treinamento, né, é sugerido uma recuperação de 36 a 48 horas. Nossa, mais até do que eu imaginava. Vai depender muito do corpo, mas é um modo geral, só pra gente dar uma mais explicação. generalizado, tá? O que as pessoas não entendem é isso. Você só tem o ganho do seu treinamento, do exercício, né, que você está se submetendo, quando você entra na fase de recuperação. Então, imagine uma linha reta, onde você tem um estímulo e essa linha, ela declina. Porque o estímulo, ele gera uma depreciação do organismo, o organismo fica comprometido. Quando você entra na fase de recuperação, seja 12 horas, 24, 36, 48, o seu organismo começa a se recuperar. E nessa recuperação é que você tem o ganho do exercício. Esse é o grande aspecto que as pessoas têm dificuldade de absorver. Não, comecei na academia, agora eu quero fazer perna todo dia, quero fazer braço todo dia, quero fazer tudo todo dia. Importante, recupera, descansa. Não, se eu recuperar, eu vou engordar. Não! Se você recuperar, você vai ter os benefícios do exercício que você acabou de realizar. Mesmo aeróbico? Mesmo aeróbio. Todos os exercícios precisam de uma pausa. Né? Eu sempre falo para as minhas alunas do meu projeto de saúde da mulher, eu sempre falo, procure ouvir, sentir e se comunicar com o seu corpo. Ele sempre vai te passar algum sinal, que alguma coisa está indo muito bem ou que alguma coisa está indo muito mal. Então, você tem que me devolver, né, me dar um retorno desses sinais para que eu readapte o seu treinamento, para que eu aumente ou diminua o período de recuperação, para que você sempre ganhe, você nunca perca. Sabe por quê? Eu tô imaginando as alunas virando para ele e me identificando, né, de quando eu malho. Você malhou 2 semanas, 1 semana e meia aquele treino, você já vira pro professor e fala, quando a gente vai trocar? Quero mais peso, não é verdade? Paciência não é habitual quando nós falamos não é o nosso lema, muitas vezes, né? Para todo mundo, não. Eu trabalho especificamente com saúde da mulher, mas eu tenho muitos alunos homens também. E essa questão da habilidade de ser paciente para ganhar, né, em performance ou mudança corporal é difícil de ser controlada. Então, assim, eu volto a falar nesse aspecto. Você quer ter ganhos reais, significativos, de forma saudável, respeite as suas limitações. Treinou? Recuperação. Né? Não é que você treina num dia e precisa descansar no outro, não. Se você fez um treino de membros inferiores num dia, é aconselhável que você faça membro superior. Ou se você vai repetir membros inferiores no outro dia, mudar os grupos musculares. Por isso, a importância não, né, de seguir os blogs e sim ter um profissional qualificado ao seu lado. Acompanhamento correto, né? Correto. E eu queria entender, Daniel, dá pra gente colocar tudo isso também dentro da prática, daquilo que é funcional para cada um? Porque o que eu percebo é que as pessoas começam com muito gás. Ai, nossa, fechei uma academia, agora eu vou todos os dias loucamente. Só que aí, essa pessoa tem a dinâmica de trabalho, ela tem às vezes filhos, ela tem o dia a dia, daqui a pouco aquela dinâmica de todo dia não dá mais. Então, se desde o começo ela se organiza e é sincera e falar para o professor, olha, eu tenho só 3 dias na semana, dá para se organizar dentro disso, não dá? Perfeito, 3 dias. Eu sempre, quando eu começo uma atividade com meus alunos, a primeira pergunta que eu falo, né, o que eu faço para os meus alunos é assim, qual é a sua realidade? Mas assim, não minta. Eu preciso saber qual a sua realidade. E a realidade, eu quero saber quanto tempo você tem disponível para se dedicar a mim. Então, para se dedicar ao trabalho, eu preciso que você desligue seu celular, eu preciso que você esteja de corpo e mente dentro da proposta de trabalho que eu vou te trazer. Né? Então, qual é o tempo que você tem disponível? Né? Qual é o seu histórico em atividade física?
Eu preciso saber de verdade quem é você. Não adianta você se inspirar em uma realidade que vai te levar por esse caminho. Você começa bem, aí de repente o seu trabalho, ele te consome de uma forma que aquilo que estava muito bem passa a ir muito mal. A sua família, que é extremamente importante, deixa de ter atenção e passa a te cobrar e você fica numa balança sem saber o que fazer. Eu estou cuidando da minha saúde, mas deixei minha família de lado. Então também não é uma realidade que combina com você. Então, primeiro ponto, qual é a sua realidade? Quanto tempo você tem por dia? 30 minutos? Dá para fazer um trabalho. Eu tenho 2 vezes na semana, dá para se realizar um trabalho de qualidade. Mas seja honesto com você mesmo, não com o seu personal. Passe a informação real que o profissional vai montar uma estrutura de trabalho que vai te levar para um resultado extremamente positivo. Daniel, conta pra gente pela sua prática na profissão. Você falou pra gente o tanto que você estudou para hoje até poder estar aqui com proporção falando pra gente. Esse overtraining, esse excesso de treino, ele atinge mais algum grupo de pessoa? A faixa etária, há uma faixa etária específica em que é mais alcançada por isso? Eu achei extremamente interessante poder falar sobre isso, porque assim, eu disputei profissionalmente modalidades esportivas e antigamente, nessa época que eu disputava, uns 20 anos atrás, a gente só ouvia falar da síndrome do overtraining em esportes de alto rendimento, que são pessoas que vivem do esporte. O atleta, né? O atleta, ganha dinheiro pelo esporte. De um tempo para cá, devido a essa busca do corpo perfeito, esse overtraining atingiu um outro público, que passou a me preocupar, e os profissionais da área de saúde também ficaram preocupados, que eram as pessoas que, teoricamente, teriam que buscar qualidade de vida na academia, só que começaram a se machucar devido aos pessoas tipo eu e você, excessos. que não querem ter isso de profissão, não vão ter isso de profissão, mas em busca de um corpo perfeito, começaram a exagerar, né? Exageram. E eu vou além, abordando o overtraining numa realidade que tem incomodado muitas pessoas. Crianças hoje que, devido ao excesso de atividades oferecidas em escolas e em outros ambientes, começaram a apresentar overtraining também. Então a criança faz tênis, faz natação, ela faz basquete, ela faz balé, ela faz uma infinidade de atividades onde na minha formação acadêmica eu sempre sugeri que o esporte para a criança ele é um meio, eu aconselho o esporte, é um meio de desenvolvimento motor e não um produto final de performance. Esse conceito se inverteu. As crianças estão exagerando dentro daquilo e também estão apresentando essa síndrome do overtraining. Isso é preocupante, porque, como eu disse, muitos dos problemas são irreversíveis. Daniel, eu ficaria horas conversando com você, ainda perguntaria mais se eles chegam assim no cantinho para o professor e perguntam se tem bomba, se tem alguma coisa que pode usar, que eu acho que isso rende um outro assunto, né? Que aí o professor ainda tem que ser um pouco psicólogo nessa hora. Muito. Mas para a gente finalizar, eu queria entender quais podem ser os principais perigos desse overtraining. Bom, nós temos alguns aspectos a serem analisados nessa questão de overtraining. A primeira questão, quando a gente fala de overtraining para ser vista e tratada, são lesões por traumas repetitivos recorrentes. A pessoa vira e mexe está machucada. Um outro aspecto são problemas de insônia. A pessoa, ao invés de ter qualidade de sono, ela passa a entrar nesse quadro de insônia e perder a capacidade de recuperação, porque a gente recupera durante o sono. Então, quadros de insônia, começa a perder apetite. Um outro aspecto extremamente relevante, essas pessoas entram num grau de irritabilidade muito grande. Então, a prática de atividade física, via endorfina, que é para gerar um bem-estar, ela passa a tomar um outro caminho. Então, esses aspectos, devido à comprometimento de alguns sistemas, nervoso, sistema imunológico, começa a comprometer muito o organismo. Então, lesões, vira e mexe a pessoa ficar gripada, são aspectos a serem sistema imunológico lá embaixo, muito e recorrente. Então, isso tem que ser observado. Para a gente finalizar, Daniel, essa pessoa que está me assistindo e passa por isso, ou é a mãe, é a tia, o pai que está assistindo e fala, identifiquei que tem alguém na minha família assim. Levar para quem? Para qual profissional? No caso de lesões recorrentes, no caso de gripes recorrentes, eu acho que, primeira coisa, a medicina do esporte. Médico especialista em medicina do esporte. Isso é muito importante porque ele vai fazer uma análise laboratorial, vai detectar se efetivamente
é a síndrome do overtraining, né? E feito isso, com os resultados em mãos, encaminhar essa pessoa para um profissional da educação física capacitado, qualificado, para que todo o planejamento de treinamento seja reestruturado e para que essa pessoa retome a atividade física com segurança. Daniel, em alguns casos, tem uma questão psicológica aí que você percebe que também vai precisar ser tratada? Essa é a irritabilidade. A pessoa perde muito da sua própria essência. Totalmente o contrário do que o exercício correto oferece, faz, né? Então, vai muito além do que a gente imagina, não é só lesão. A pessoa perde efetivamente, né, o principal objetivo da atividade física, que é o bem-estar. Gente, não vai atrás dos outros, vai atrás do que você é e do que você quer. Às vezes você quer alcançar o corpo X, não estou satisfeito. Conversa com um profissional de qualidade juntos, vocês vão ver o que é melhor para você, Perfeito. Né? Foi um prazer te receber aqui, Daniel. Muito obrigada pelas orientações. Obrigado. Quem quiser entrar em contato tem o site www.alemdascurvas.com.br, o Insta, @alemdascurvas, e tem também o e-mail, que é daniel.barsottini@gmail.com. Mais uma vez, obrigada, viu? Obrigado Uma ótima pelo tarde. convite. Ótima tarde.